Fala, Dev, voltando para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu like se assim você gostar do material e ativa o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Então vamos lá dando continuidade, você está observando aí que a gente está no mobile agora, a gente vai dar continuidade com o desenvolvimento do nosso projeto mensageiro. Algumas aulas passadas aí a gente desenvolveu o nosso front-end, o nosso back-end, né? Nós demos uma refatorada, a gente deu uma melhorada nesse carinha, tanto no módulo de Alf quanto no módulo de usuário, a gente deu uma melhorada. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a integrar pelo menos esses dois módulos, que seria o módulo para criar um usuário. Claro que atualizar agora, por enquanto, não, mas pelo menos o de criar a gente vai adicionar, porque para que a gente possa logar, a gente tem que ter o usuário criado. Nós vamos utilizar esses dois módulos. Primeiramente, nós vamos integrar o nosso módulo de usuário e depois a gente vai fazer a integração do nosso módulo de autenticação com o nosso recurso, né, de autenticação, juntamente com o refresh, utilizando o validation use para validar o usuário se ele está criado mesmo de verdade ou não. Caso contrário, vamos exibir uma mensagem e salvar os dados do usuário logado em um local, no async storage, no nosso aplicativo, no nosso celular, né? E nós temos o método de logout. Aqui do usuário a gente vai particularmente criar um módulo, né, que seria um módulo para criar o cadastro. Então a gente vai criar o cadastro, a gente vai salvar no banco de dados, lembrando, e depois a gente vai utilizar o nosso recurso de Alf para que a gente possa logar, configurar o refresh. Caso o de login inspira, automaticamente o refresh tem que ativar. Não sei se você lembra de algumas aulas para trás aí, o refresh ele tem uma validade de 7 dias e o login tem uma validade de 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, o refresh token, que é o refresh aqui, o nosso método de refresh, ele vai atualizar o nosso token de login para que seja feito essa renovação automaticamente. E no prazo de 7 dias, quando expirar o refresh token, que é um prazo de 7 dias que a gente tem na nossa aplicação, ele vai deslogar da plataforma e vai direcionar você para a tela de login novamente, para que seja feita uma nova autenticação. O fluxo é basicamente isso, eu poderia desenhar aqui, mas eu acho que ficou claro, né? Então, primeiramente, login, que tem um token de validade de 15 minutos, o refresh, que tem a validade de 7 dias. A cada 15 minutos, o refresh vai atualizar o nosso login. Aí nós temos aqui o nosso método para validar o usuário, se você houver necessidade de validar o usuário, mas esse método aqui é basicamente interno lá dentro do nosso recurso de Alf, para a gente validar o login, então a gente valida já o usuário automaticamente, mas se você quiser utilizar também na plataforma para validar, esse método aqui ele está validando. E tem um método me, que é o método que vai retornar, que ele dá um get, que vai retornar as informações do usuário logado. Tá ok? Então você pode configurar, após o login, validar esse método para trazer todas as informações do usuário logado. E nós temos aqui o nosso método de logout, que ele basicamente vai setar o cookie como uma string vazia. E é isso que ele vai fazer. Então ele deleta do banco de dados, você pode acompanhar aí, ele exclui também o nosso token, caso você esteja utilizando o navegador. Aqui nesse caso que a gente vai integrar no mobile, a gente vai ter que excluir do async storage. Deixa eu só vir aqui no MIA. Você pode ver que na hora que a gente salva as informações, aqui ó, a gente salva o nosso refresh token aqui, ó, que é o que tem prazo de validade, que ele expira no prazo de 7 dias. Então a gente salvar essas informações aqui no nosso async storage, que seria localmente, a gente teria que vir excluir esses dados aqui, ok? Então, se você olhar, não sei se você recorda, mas a gente está excluindo apenas o refresh token, ok? E os dados do usuário ficam lá. Seria interessante você excluir tudo na hora que você for limpar, limpa o me também lá, que você vai ter salvo numa variável, né, do async storage. Aí você limpa tudo, basicamente o logout ele vai limpar simplesmente esse carinha aqui, ó, que o logout ele vai deixar aqui, ó, desse jeito aqui, o async storage, o access token, e o nosso refresh token ele vai ficar sem valor nenhum, vai ficar com valor com string vazia, perfeito? E eu já mostrei para vocês que no banco ele fica com valor nulo no banco.
de dados. Então, já comentado o que a gente vai fazer, comentado o que a gente vai integrar. Agora a gente já está com a nossa aplicação aqui. E ele tá. Eu deixei a aplicação subindo também, porque iria demorar mesmo, tá? Nós temos aqui a nossa aplicação, um mensageiro que a gente está desenvolvendo. Se eu passar ele só para lá de cá, ele já vai executar daqui a pouco. E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, que a gente já está tudo preparado aqui. Voltando aqui para a nossa organização. Então, eu vou fazer o seguinte: a refatoração do módulo alfa a gente já concluiu. Eu vou colocar aqui como concluído. A configuração do Insomnia, que seria esses carinha aqui, ó. Preparar as nossas informações para a gente testar. Você passou comigo nas aulas também, então a gente já configurou esse carinha. A gente também refatorou o módulo de usuário, eu vou colocar como concluído. A Screen Community, que era lá do nosso período, no momento que a gente fez a tela de screen na nossa aplicação. Também a gente concluiu e a gente está agora com a integração mobile, que a gente vai fazer a integração, vocês vão entender todo o processo, como que é, de que forma que a gente vai ser feito, ok? Então, isso aqui é o que a gente vai trabalhar agora e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Eu já tenho algumas anotações aqui que eu vou trazer para vocês, toda a estratégia que eu vou utilizar e a gente já vai ver isso já daqui a pouco na próxima aula. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu like se você gostou do material e ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula.